Mateus, você confere ver se está saindo o som. O texto diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Somente esse versículo. Pode se sentar. O Tiago vai colocar ali, nós vamos acompanhar esse versículo. O slides. O tema da mensagem é: por que as pessoas faltam aos cultos? Amém? Baseado em Hebreus capítulo 10, verso 5. Esse é o tema. Por que as pessoas faltam aos cultos? Aquele ali que a mão no queixo ali é o pastor, perguntando a si mesmo por que os crentes faltam ao culto. Amém? Porque eu até escrevi, me lembro aqui, não está aqui no script, vamos dizer assim, como é de conhecimento de alguns, eu tenho escrevido. É escrevido de fala? É escrito? Escrevido? Não, pelo amor de Deus, escrito. Pelo amor de Deus, bota esse pedaço aí. Eu tenho escrito alguns pensamentos, algumas coisas que do meu ministério, não é? Com o intuito de, quem sabe algum dia, esse ano, ano que vem, lançar um livro, e o tema do livro é Confissões de um Pastor. Esse é o tema do livro. E lá eu escrevo algumas coisas, alguns questionamentos, algumas coisas que eu passei, e eu não sei por que eu estou falando isso. Eu só vou fazer a propaganda do livro. Por que as pessoas faltam aos cultos? Me lembrei aqui do livro. Eu escrevi um artigo que dizia assim: um pastor sem ovelha é a mesma coisa de ter pulmões, mas não ter ar para entrar nos pulmões. Então nós vamos analisar isso, porque eu percebo que como igreja não é só aqui. Eu tenho conversado com alguns. As pessoas hoje têm relativizado o culto. Não, deixa eles aí, pode sentar. Você senta, deixa eles aí. Eles ficam, Luciano? Ficam? Amém. Eu ia levar os menininhos passados, nem sei se fica aí hoje. Eles ficam? Ficam. Porque eu quero que todo mundo ouça. Nós vivemos dias em que a comunhão na igreja tem sido negligenciada. Como eu falava, isso não é só aqui. Em várias igrejas, a comunhão da igreja, do corpo de Cristo, tem sido negligenciada por muitas pessoas. E o que tem acontecido? Muitas pessoas, muitos irmãos, estão ausentes aos cultos, à comunhão do corpo de Cristo. Mas quando se olha para a palavra, baseado nesse texto que diz: não deixemos de reunir como igreja, como é costume de alguns, nós percebemos que esse fato de as pessoas negligenciarem os cultos e faltarem muito aos cultos, isso não é algo novo, porque a gente percebe que o autor de Hebreus, ele já advertia sobre esse assunto, um assunto perigoso, um costume perigoso que estava acontecendo na igreja primitiva. Por isso que ele escreve, porque qual era o contexto de Hebreus capítulo 10, 25? Os cristãos dessa época, eles estavam sendo perseguidos, e por causa da perseguição que eles estavam enfrentando, eles estavam saindo do cristianismo e voltando ao judaísmo. Ou seja, eles estavam deixando as verdades de Deus e voltando para onde eles não deveriam ter voltado. E por isso o escritor de Hebreus exorta, adverte a igreja sobre esse costume perigoso de deixar de congregar, que a gente vai analisar aqui. Porque se você perceber, eu tenho certeza que você já viu uma brasa fora do braseiro. Se você tirar uma brasa fora da fogueira e colocar ela sozinha no canto, o que vai acontecer? Ela vai se apagar. A Bíblia é clara em dizer que é melhor ser dois do que um. A Bíblia é clara em dizer que dois têm melhor paga do seu trabalho. A Bíblia é clara em dizer: alegrei-me quando me disseram
Vamos à casa do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Então a gente percebe que muitos crentes começaram fervorosos, participativos dos cultos na obra do Senhor, mas com o passar do tempo, a gente percebe que de pouco a pouco as pessoas vão deixando a comunhão, e o que vai acontecer? A chama da fé vai começar a enfraquecer. Eu me lembrei de um versículo, Gálatas capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo ele disse assim: vocês corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então o que tem acontecido? Não adianta eu e você começarmos fervorosos, participativos e constantes com relação às coisas de Deus. O problema não é começar, o problema é terminar o que se começou. A Bíblia é clara em dizer que nós temos que perseverar até o fim, porque isso conta para a nossa vida eterna. Então muitos pouco a pouco vão se afastando, deixando a comunhão, e a chama da fé vai começando a se enfraquecer. E a Bíblia aqui nos faz uma advertência. A Bíblia diz: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Então nós percebemos aqui que o problema das faltas aos cultos não é apenas logístico. Eu até coloquei essa imagem no grupo da igreja, né? Eu até coloquei hoje, para tentar instigar a curiosidade de alguns, eu coloquei no grupo da igreja que hoje teria uma surpresa. Às vezes você pode ter pensado que a surpresa é o aniversário da minha nora, né, Isadora, né? Mas não é essa a surpresa. O meu intuito, na minha cabeça, era uma jogada, vamos dizer assim, de marketing para gerar curiosidade nas pessoas, porque eu pensei assim: eu vou dizer que há uma surpresa, quando a pessoa aparecer eu vou dizer: a surpresa é você ter vindo ao culto. Percebeu a jogada? Não deu certo. Não deu certo. Alguns continuam faltando, mas a palavra tem sido pregada. Então a gente percebe que o problema das faltas aos cultos não é apenas logístico, é algo espiritual. Quarta-feira passada eu preguei que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. As cadeias mentais precisam ser quebradas, as fortalezas mentais precisam ser quebradas. Então por isso que nós percebemos que o faltar ao culto constantemente não é algo logístico, não é algo assim de vez em quando, é algo que é espiritual, porque nós vivemos uma geração que é marcada pelo individualismo, uma geração que é marcada pela correria do dia a dia, uma geração que é marcada pela frieza espiritual, e muitos deixaram de congregar alegando cansaço, alegando decepções, alegando em outras prioridades, estão priorizando outras coisas. E a Bíblia é clara em 6,33 de Mateus: primeiro o reino do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Então, mais do que um costume de deixar de faltar aos cultos, a gente percebe que mais do que um costume é uma ordem espiritual, é uma necessidade para o crescimento. Porque quando você se reúne como igreja e com a igreja, a reunião da igreja é um meio de graça. Quando você se reúne com o corpo de Cristo, você é encorajado pelo corpo de Cristo através da palavra do Senhor. E quando você reúne com o corpo de Cristo e com o corpo de Cristo, você está sendo preparado para o dia do Senhor. O texto diz: ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então todas as vezes que você deixa de vir à igreja, seja lá por quais motivos, eu sei que tem alguns motivos que são inadiáveis, são motivos difíceis, mas eu não estou falando desses motivos. Aqui eu estou falando de algo que muitas vezes pode ser uma frieza espiritual que eu e você podemos não estar percebendo. Eu digo isso porque quarta-feira, que dia que foi a reunião de oração? Quinta-feira passada. Quinta-feira passada eu tive que mudar a oração da reunião de oração, porque era aniversário do Mateus. Aí nós saímos para comer alguma coisa. Aí o que acontece? Na quinta-feira eu estava em casa e na minha cabeça estava assim: vou desmarcar, não vou não, quero ir hoje não, estou cansado, não vou não. Sabe quando você começa a argumentar consigo mesmo, tentando achar uma justificativa para fazer aquilo para deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer? Mas eu venci.
Eu vim. E eu estive aqui. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, o afastamento da comunhão é o primeiro passo para você se esfriar na fé. Se você se afasta da comunhão do corpo de Cristo, esse é o primeiro passo que vai esfriar a sua fé. Então, às vezes, a fé de muitos está esfriando e não se percebe. Vou usar o meu exemplo. Vocês sabem que eu fiz há um tempo atrás uma cirurgia no intestino. Era um caroço que a médica disse que estava, pelo que eu entendi, faltou 1%. É a mão de Deus que parou no 1%, para se tornar um câncer. Mas aí eu fiquei olhando para trás, fazendo um retrospecto das dores que eu sentia, anos e anos e anos atrás. E o que acontece? Aquele caroço, ele não nasceu do dia para a noite. Ele cresceu com o tempo. Levou-se muito tempo para trazer os sintomas de que havia alguma coisa errada no meu corpo. Então, o esfriamento da fé trabalha assim. Às vezes você pensa assim, não, está tudo bem, minha fé está tudo bem. Mas não é, e muitas vezes nós estamos esfriando e não estamos percebendo. Preste atenção nisso aqui. Muitos querem ir morar no céu, mas não querem congregar. Há uma contradição aqui. Porque se nós queremos morar no céu, mas nós não congregamos, há uma contradição. Por que há uma contradição aqui? Como que alguém pode desejar comunhão eterna no céu, mas rejeita a comunhão aqui na terra? Tem uma contradição. Certo dia eu dei uma bronca numa pessoa e disse assim, para de fazer isso e para de falar isso, porque essa pessoa vai morar no céu com você. Então nós temos que entender, se eu quero ir morar no céu, a igreja é um ensaio do céu. A igreja é um ensaio do céu. Então, se muitos querem morar no céu, mas não querem congregar, é o que muitos estão dizendo, eu tenho fé, mas eu não preciso da igreja. Há uma contradição, não é bíblico. Então a igreja é um ensaio do céu. Se você olhar Apocalipse 7:9, lá há uma multidão adorando diante do trono. Então a comunhão eterna, ela começa aqui, na reunião do corpo de Cristo. Então, se eu e você queremos ir para o céu, mas não queremos congregar, tem uma contradição, tem algo de errado. Porque como que eu vou morar com Deus Todo-Poderoso se eu não venho para a casa dele adorar enquanto eu estou aqui na terra? Há uma contradição. Então a gente percebe, se a adoração comunitária te incomoda hoje, o céu te será desconfortável. Se a adoração no meio do povo, está no meio do povo, incomoda, é pesado, é difícil, no céu vai ser desconfortável. E se for para o céu? Porque quem tem comunhão com Deus, ele quer estar no meio do povo de Deus. Ele quer estar no meio do povo do Senhor. Então, nós vamos entender isso. Porque domingo passado foi Dia das Mães, eu não sei se foi esse o motivo. Eu até brinquei e disse assim, os irmãos têm um grupo no WhatsApp, que eu não estou incluído, que todo mundo combina de não vir no culto naquele domingo. E domingo passado foi o culto que muitos combinaram não vir, que veio poucas pessoas. Aí eu fico angustiado, abatido, depressivo, triste, preocupado, tentando achar o erro, tentando achar a culpa em mim, tentando ver o que está errado. Aí veio essa pergunta, por que as pessoas faltam tanto ao culto? Está escrito aí, ó, não é de hoje, é desde a igreja primitiva. Então hoje nós vamos entender porque muitos se afastam e como Deus chama de volta essas pessoas que estão se afastando e não estão percebendo, está achando que está tudo bem, não é? Mas o câncer ele demora para crescer, mas quando ele cresce e a pessoa percebe, ela já morreu. Então a gente vai refletir aqui algumas causas desse afastamento. Passa aí, Tiago, por gentileza. Primeira coisa, a igreja não é opção, é mandamento. Porque o texto diz que a ordem de Deus é: não deixemos de nos reunir. Não é opção. Congregar não é opção, é mandamento. Porque a ordem de Deus está escrita aí na parte A de Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir. O verbo no original grego está no imperativo, ou seja, não é uma sugestão, é uma ordem. Não deixem de
congregar. Jesus não está perguntando se eu quero, se eu posso, quando eu posso. Não, Ele está dizendo para mim e para você: você não pode deixar de congregar. Esse não deixemos de congregar revela que não é algo opcional. E isso implica em congregar-se com regularidade, e não só com regularidade, mas com propósito. Porque eu posso vir aqui, mas não ter propósito nenhum. Vem só para bater o ponto. Não funciona assim. Então a igreja, ela não é um evento, é um corpo vivo. Como eu disse, é um lugar de correção, adoração, revelação, de edificação. E se você olhar para a igreja primitiva, Atos 42, 42, a igreja primitiva perseverava nas reuniões. Eles valorizavam profundamente a comunhão dos crentes. Por que eles valorizavam? Porque eles não podiam. Você já viu que quando você não pode, você valoriza? Quando você não tem, você valoriza? Às vezes há aqui no nosso país, graças a Deus, uma facilidade muito grande de se adorar e de buscar o Senhor nosso Deus. Cada esquina tem uma igreja. Aqui na rua de trás aqui tem uma igreja. Ali na rua 24, ali em cima, tem outra igreja. Você tem a Bíblia e você pode ler a Bíblia quando e onde você quiser. Você tem a Bíblia no seu celular e ninguém pode te impedir. Há até lei sobre isso para você cultuar e adorar o Senhor. Então, os hebreus, o autor dessa carta, exorta esses cristãos que estavam sendo perseguidos a manterem a prática de se reunir regularmente. Eles deveriam se reunir regularmente, não era por uma obrigação religiosa, era por necessidade espiritual. Não era por obrigação. Nós não podemos fazer as coisas para Deus por obrigação. Nós temos que ter prazer em fazer as coisas para Deus. Nós temos que ter alegria em fazer as coisas para Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vir à casa de Deus, vir à igreja do Senhor não pode ser um fardo, não pode ser um peso, não pode ser algo que angustia, não, é alegria. Então a gente olha, eles se reuniram não por obrigação. Então reunir-se fortalece a fé. Você é encorajado mutuamente, há uma intercessão coletiva. Então a gente sabe que Deus, Ele sabe que a comunhão protege, a comunhão edifica, a comunhão corrige, porque Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 se reunirem no nome dEle. Porque Ele sabe que a comunhão protege, Ele sabe que a comunhão edifica, Ele sabe que a comunhão corrige. E o interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, o homem perfeito, sem pecado algum, mesmo ele sendo filho de Deus, a Bíblia diz que ele frequentava a sinagoga regularmente. Lucas 4,16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, como era seu costume. Agora preste atenção nisso. Se Jesus fazia questão de estar com o povo de Deus, como nós ousamos negligenciar isso? Como nós ousamos, como nós temos a petulância, perdão pela frase, a ousadia de negligenciar estar com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo? Porque quem escolhe ser crente em casa está fora do padrão da Bíblia. Não existe cristão sozinho. Cristão existe junto. Isso foi trazido nesses últimos anos. O relativismo espiritual está entrando dentro das igrejas. Na Europa, se você for lá olhar, igrejas que eram assim, onde os reformadores pregavam, se tornaram hotéis, boates, prostíbulos. Porque as pessoas desvalorizavam aquilo que tem valor. Então, você tem tratado a congregação como algo opcional ou essencial? Porque abandonar a comunhão é se expor ao ataque do inimigo, sozinho. Ovelha fora do rebanho, comida de lobo. Eu sempre falo isso. O diabo ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Se você assistir os documentários da Discovery Channel lá, falando da África, de algum animal,
os predadores não vão atacar no meio da manada, no meio do rebanho. Eles vão esperar o que está doente, o que está fraco, o que está cansado, o que ficou para trás. Porque ele sabe que pode ser o leão, pode ser o javali, pode ser o bicho que for. Se ele entrar onde tem muito, vai dar ruim para ele. Por isso que ele espera o cansado, ele espera aquele que fica desanimado, ele espera aquele que se machuca, ele espera aquele que para. Aí ele fica observando. Então a gente percebe que abandonar a comunhão é se expor ao ataque do inimigo sozinho. Entenda isso, igreja não é opção, é mandamento. Você não tem opção. Se você é crente, você tem que congregar. Eu falei aqui quarta-feira passada, eu até usei o catolicismo, né? Porque muitos dizem assim: ah, eu sou católico. Aí você pergunta: qual foi a última vez que você foi na missa? Foi. E tem muito crente hoje que é o crente nominal, ele só tem nome de crente, não é? Ele só tem nome de crente, mas ele não mudou a vida, ele não mudou o jeito de vestir, não mudou o jeito de falar, ele não mudou as amizades, ele não mudou nada, ele só diz que é crente. Se você for no boteco da esquina e toca lá, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, vai ter alguém lá que vai conhecer. Mas a Bíblia diz: fala com a boca, mas o coração está longe. Então, queridos, é duro. Eu acho que por isso que a igreja fica vazia, porque eu sou mal demais. Eu prego, né? Mas amém. Tem que ser assim. Então, a gente tem que entender, não é uma opção. Você tem que congregar, senão você vai morrer. Corta um pedacinho do dedo, joga ele fora, o que vai acontecer? Vai morrer, não vai? Eu me lembro bem, foi no velório de quem? Foi no velório de um tio meu que faleceu, pai do Adriano, Juliano, Cristiano. Aí tinha lá um pastor desviado há muitos e muitos anos. Muitos anos. Aí ele lá com a muletinha, teve um acidente, a perna foi decepada debaixo do joelho abaixo. Só uma perna. Aí alguém pergunta: e aí, pastor, está congregando aonde? Ele disse: não congrega em lugar nenhum, não acredito nisso não. Aí eu pensei comigo, olhei para a perna dele e pensei: está igual sua perna, né? Um pedaço da sua perna morreu, você morreu e está achando que está tudo bem. Então, segunda coisa, olha o texto. Segundo o costume de alguns, quando um hábito se torna um perigo espiritual. O texto diz: segundo o costume de alguns, não deixe de congregar segundo o costume de alguns. E o que acontece aqui? Um hábito que se torna perigoso, costume. Porque naquela época já havia crentes negligentes. O que é negligência? É o que sabe o que tem que fazer e não faz. E Tiago diz que quem sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Já naquela época, tinham cristãos que já haviam adotado o hábito de abandonar as reuniões da igreja. Naquela época, a palavra costume que aparece ali indica que não era um ato isolado, não era algo isolado, era uma atitude contínua, repetida e infelizmente normalizada por eles. E o que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas se acostumaram a não ler a Bíblia, a não orar, a não evangelizar, a não congregar, a não dizimar, a não ofertar. Se acostumaram. No caso aqui do congregar, essa palavra costume mostra que não era um ato isolado, era uma atitude contínua, repetida e normalizada. E a gente percebe que costume é um hábito e uma prática recorrente. O autor ele não está falando de uma falha ocasional, mas de um estilo de vida que havia sido assumido por muitos. Era algo que era feito frequente o bastante para merecer uma exortação apostólica. Era algo tão rotineiro, tão costumeiro, tão repetido e tão contínuo que foi necessário o escritor de Hebreus fazer uma exortação apostólica. Ou seja, não era um deslize, não era um desvio, era um desvio, não era uma exceção, era uma escolha. Costume.
Um costume, um hábito que a gente tem, levanta e escova o dente. É costume, é hábito. Então a gente percebe, entenda o seguinte, cuidado, olhe para mim, preste bastante atenção, porque isso é muito importante. Cuidado com os costumes que te afastam de Deus. Todo costume começa com uma escolha. Às vezes a gente tem alguns costumes que nos afastam de Deus e a gente não percebe. Todo costume começa com escolha. Ele pode parecer inofensivo, mas ele vai enfraquecer a fé. Porque o que acontece? Um culto perdido hoje pode se tornar uma prática amanhã. O que começa com um domingo perdido vira um mês ausente. O que começa com um só tempo vira já nem sinto mais falta. Começa com algo pequeno. Então o abandono da comunhão ele pode parecer pequeno, mas vai minando a fé lentamente. Mina a fé lentamente. Sabe o que diz Cantares de Salomão? Cuidado com as raposinhas. Elas podem estragar toda uma plantação. Sabe o que eram as raposinhas? Sabe o que simboliza as raposinhas? Simbolizam pequenas ameaças, descuidos, pecados sutis, coisas que podem parecer inofensivas, mas comprometem o crescimento da vinha. São pequenas concessões morais e espirituais que vão abrindo brechas, grandes brechas, que levam à queda. Então tem crente caindo porque não presta atenção nos costumes que afastam de Deus. Vou te impressionar mais um pouquinho. Durante essa semana, você não precisa esboçar reação e nem levantar a mão. Mas durante essa semana, você olhou Instagram, TikTok, Facebook, assistiu uma série, assistiu um filme, assistiu um noticiário, assistiu um documentário? Não responda para mim não. Certamente a resposta é sim. Agora, durante toda essa semana, quanto tempo eu e você separamos para ler as Sagradas Escrituras? Quanto tempo eu e você separamos para dobrar o nosso joelho e orar e chorar pelos nossos próprios pecados? Chorar pela igreja, interceder pelo país, interceder por alguém? Certamente a resposta foi baixar a cabeça e dizer: eu não fiz isso. Então, isso mostra que todo costume é um hábito, é uma prática recorrente. Eles tinham adotado esse hábito de abandonar as reuniões da igreja. Era algo contínuo e repetido e normalizado. Não é normal. Não é normal. Amém? Cuidado com as raposinhas. Aquilo que parece ser inofensivo pode destruir a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, com o corpo de Cristo. O mau costume de alguns pode contaminar muitos. Porque você preste atenção, segundo o costume de quê? A palavra alguns mostra que nem todos tinham deixado de congregar, nem todos, porque segundo o costume de alguns. Então o que acontece? Nem todos tinham deixado de congregar. Mas o que acontece? O mau costume pode contaminar alguns, pode contaminar muitos, porque basta alguns para dar mau exemplo para enfraquecer toda a igreja. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se eu tenho o costume de não congregar, alguém que se espelha em você vai dizer assim: mas o João não congrega, por que eu tenho que congregar? E ao invés de dar um exemplo bom, nós vamos dar um exemplo ruim. E a Bíblia diz: as más companhias vão corromper os bons costumes. Então, se eu e você, se você anda com quem não valoriza a comunhão, você pode ser influenciado a fazer a mesma coisa. O escritor aqui está alertando que esse comportamento ele é prejudicial à fé e ele tem que ser corrigido. Quais hábitos ruins que eu e você temos cultivado que tem impedido a nossa comunhão, que tem nos afastado do Senhor? Porque o autor aqui ele está dizendo o seguinte: não sigam esse caminho, não repitam esse costume, não se acomodem nessa prática. É um chamado urgente para romper com esses hábitos espiritualmente perigosos.
Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende, volta lá e começa de novo. É isso que Deus está falando. Então o texto aqui está dizendo: olha, há um costume que muitos estão adotando, mas porém alguns não estão adotando. Mas os que adotaram o mau costume de se afastar da comunhão do corpo de Cristo, eles podem estar influenciando os outros e contaminando os outros. Eu disse esses dias para trás aqui que tem muita gente te observando, tem muita gente olhando para você, olhando a sua referência de fé, olhando a sua posição. Não tem como, as pessoas nos observam, a nossa maneira de falar, de vestir, de andar, nosso caráter, nossas atitudes. Porque às vezes, imagine você, eu fico imaginando, as pessoas olham para mim como pastor e me pegam como referência de fé. Penso eu. Agora imagine você, se eu dou uma pisadinha na bola. Eu já vi muitos líderes pisar na bola, líderes que eram meus líderes, pisaram na bola, e eu fiquei muito frustrado e muito decepcionado, porque o mau comportamento deles influenciou outras pessoas e contaminou outras pessoas. Por isso eu te dou um conselho, querido: cuidado com esses maus costumes. Esses maus costumes podem estar te afastando do Senhor e levando outros a se afastarem do Senhor. Amém? Amém. Você entendeu a seriedade disso? Então, próxima coisa. Deus nos chama um novo costume. Qual é o novo costume? O encorajamento. O texto está dizendo: mas encorajemos-nos uns aos outros. Sabe qual é o remédio contra o mau costume de não congregar? Encorajar uns aos outros. A palavra encorajar no grego é parakaleo, que significa exortar, consolar, fortalecer. Ou seja, o remédio contra o afastamento é o envolvimento. Esse é o remédio contra o afastamento. Ao invés de ausência, a gente tem que ser presente. Ao invés de fugir da comunhão, a gente tem que ser canal de edificação. Porque imagine você, queridos, às vezes você vem para a igreja triste, abatido, desanimado, mas aí você senta do lado de alguém, e esse alguém tem você como referência de fé, de coragem, de ânimo, mas você por dentro está destruído. Aí você começa a edificar aquela pessoa, você começa a encorajar aquela pessoa, mesmo você estando triste. Você acha que eu não fico triste? Você acha que eu subo aqui todo dia feliz, alegre? Não, tem dia que eu não quero nem sair de casa, ainda mais agora que esse inferno, dessa depressão que pegou eu. Tem perdão pelo inferno, mas o inferno está na Bíblia. Tem dia que você não quer fazer nada, tem dia que você não quer, você quer ficar quietinho, mas eu tenho um chamado. Qual é o meu chamado? Encorajar você, estimular você, fortalecer você através da palavra, puxando a orelha, brigando, brincando, abraçando, seja como for. Então a gente percebe aqui que a gente tem que trocar o costume da omissão pela edificação. A vida cristã, queridos, ela não foi feita para ser vivida isoladamente. A vida cristã não é um evangelho. O evangelho não é um convite à solidão espiritual, não. A igreja não é um clube, a igreja é um corpo. E um membro isolado do corpo vai morrer. A perna do pastor morreu, porque ela ficou isolada do corpo. Então, queridos, a gente precisa uns dos outros para permanecermos firmes. Não tem super-herói, não. Não tem crente mais forte que o outro, não. É tudo no mesmo balaio, tudo fraco, tudo pecador, tudo pobre, cego, miserável e nu. Mas nós, quando nos unimos, um pode estar mais forte, o outro está fraco. Aí o que acontece? O mais forte ajuda o mais fraco. Mas como fazer isso se nós, cada um na sua casa? Não funciona. Não funciona. Então a vida cristã não é feita para ser vivida isoladamente. Então,
Deus nos chama a um novo costume. Ao invés de deixar de congregar, o texto está dizendo: encoraje os outros, encoraje uns aos outros. Agora a grande pergunta é, porque a gente pode abrir um parênteses e dizer o seguinte: às vezes a gente quer ser encorajado, mas às vezes Deus está dizendo: você não vai ser encorajado agora, você vai ser usado para encorajar. Isso aconteceu comigo. Eu contei para vocês do avião que eu viajei agora da última vez. Graças a Deus, com muito... eu louvo a Deus pela irmã Roseli, que congregou aqui comigo. Ela é psicóloga e eu converso muito com ela. E ela me ajudou, tem me ajudado bastante. Uma das coisas que ela me ensinou a vencer foi o medo do avião que chega. Ó. Eu falo, se vocês querem que eu prove para vocês que eu venci, é só vocês pagarem uma passagem para mim. Eu filmo lá, subindo, descendo, dentro do avião, se quiser até olhar na janelinha. Mas tem que ser com a praia, fria não gosto não. Aí o que acontece? Eu estou lá, sendo uma menina do meu lado, 2 filhos, ela no meio, acho que ela estava com medo da janelinha também, né? Ela no meio, o filho de lá, o filho de cá. E eu estou olhando ela com 2 filhas em cima da bolsa. E eu estou olhando para ela e ela chorando, de escorrer lágrimas e mexendo a boca. Aí eu sou muito curioso, eu comecei a fazer meio que leitura labial, né? Eu vi a Bíblia, ela deve estar orando. Eu peguei e comecei, e ela: oh Deus, me ajuda. Aí eu peguei e falei: moça, eu já passei por isso que a senhora está passando aí, não preocupa não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Descemos, orando, conversando com ela novamente. Porque o apóstolo Paulo disse assim: com a consolação que você foi consolado, você vai consolar outro. Você acha que esse problema que você está passando é em vão? Senta alguém do seu lado e fala assim: nossa, eu estou passando por esse problema. Aí você dá uma risadinha e fala: esse problema aí eu passei por ele. Como você passou por ele? Ué, Jesus me ajudou, Jesus me curou, a fé, fui para a igreja, li Bíblia, a consolação que você foi consolado, você encorajou outras pessoas. Mas para isso você tem que congregar. Amém? Amém? Outra coisa que o texto diz: para que serve o encorajamento? Prepara a igreja para o dia do Senhor, porque o texto continua dizendo: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é esse grande dia? Jesus vai voltar. Julgamento final. Então a urgência aumenta com a proximidade da volta de Cristo. Quanto mais perto do fim, mais nós precisamos estar juntos. E o que tem acontecido? A iniquidade tem aumentado, o amor tem esfriado. E ao invés do povo de Deus se reunir, cada um no seu canto, cada um cuida da sua vida. E quem ganha nisso? O reino dividido não subsiste, disse Jesus. Então a gente percebe que a frieza espiritual é um dos maiores motivos, né, que vai acontecer nos últimos dias. Então os sinais já estão visíveis: moralidade em declínio, esfriamento do amor, guerra, heresia. Então, queridos, não é tempo de relaxar, é tempo de despertar. Não é tempo de relaxar. Porque o que tem surgido aí de The King, The Fighter, de que não sei o que, The Menda, The Best, aí os, perdão pela expressão, os trouxas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, que não tem comunhão com o corpo de Cristo e principalmente com a palavra, cai. Aí eu fico pensando, é igual surgiu vários memes. Se um menino de 14 anos consegue enganar um tanto de gente, imagina o anticristo. Imagina o anticristo. Então, reunir-se como igreja não é apenas tradição, é preparação. Se há um tempo, se há um momento de se apegar à fé, à palavra, ao povo de Deus, esse momento é agora. É agora. Aleluia. Jesus está voltando. Por isso que você tem que ser achado fiel até o fim. Por isso que você tem que ser, não pode ser brasa fora do baseiro, você tem que ser brasa viva. A própria palavra diz que Deus não apaga pavio que fumega. Já viu a vela quando está apagando? Você tenta ali não deixar ela apagar. Assim é Deus. Deus está querendo um povo avivado, um povo unido, um povo reunido junto. Mas o que tem acontecido? O costume de alguns: eu fico na minha casa, não preciso da igreja. E eu tenho exortado aqui
algumas pessoas exortado a igreja e tenho dito o seguinte: muitos podem não concordar comigo com o que eu vou falar agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. O pai, quando o filho pródigo pede herança, o pai não impede o filho de ir. O pai deixa ele ir. O pai, depois de dar herança, por causa da rebeldia do filho, não foi atrás do filho rebelde. Ele deixou. Tem uma parte de Lucas 15 que fala do filho pródigo, diz o texto, caindo em si. Tem crente que está congregando aqui comigo, que vai ter que cair em si. Eu não vou mais atrás. Não vou mais atrás. Aleluia. Por que eu não vou mais atrás? Porque já são crentes velhos, com mais de 10 anos, com mais de 15 anos que servem ao Senhor. Sabe onde é a igreja que diz congregar, sabe que tem que ler a Bíblia, sabe que tem que orar. Eu não vou ficar perdendo mais tempo com um crente velho, eu quero crente novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode não concordar, mas é o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Vamos responder a pergunta. Se quiserem, eu tenho um culto de 2 horas, mas não tem. Porque muitos estão faltando à igreja. Vou responder algumas perguntas. Falta de prioridade espiritual. 6,33 de Mateus diz: reino de justiça. Muitas pessoas faltam à igreja porque a vida espiritual não está no centro da vida da pessoa. Ela se preocupa com outras atividades: trabalho, lazer, descanso, viagem. Tomam o lugar do culto. Há uma perda nos tempos que estamos vivendo, uma perda do senso de importância de ter comunhão, de ter adoração coletiva. Se perdeu. Se perdeu. Outro motivo porque as pessoas estão faltando culto: desânimo espiritual, frieza. A Bíblia diz: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. A pessoa se esfriou. É um sinal que ela precisa de restauração, de reavivamento. Por que ela se esfriou? Porque ela não lê Bíblia, porque ela não ora, porque ela não tem comunhão. A vida com Deus é levada com indiferença pelos cultos. Outra coisa: influência cultural moderna. O que é essa influência cultural moderna? A cultura do entretenimento. As pessoas nos dias de hoje, elas têm valorizado, priorizado o lazer e o conforto. Você concorda comigo? Lazer e conforto. Aí eu vou para a Bíblia. Mateus 24, 37, 39 diz assim. Vou falar só por cima, porque eu não dou conta de gravar tudo. Mas a Bíblia diz que nos dias de Noé, casavam, bebiam e se davam no casamento. Tem alguma coisa ruim nas 3 coisas que eu falei? Se você falar que casar é ruim, aí você vai... Casavam, bebiam e se davam em casamento. Sabe de uma coisa? Que coisas boas vão deixar muitas pessoas fora do céu. Por que coisas boas vão deixar muitas pessoas fora do céu? Porque priorizaram tanto o lazer, o conforto, que se esqueceram de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Outra coisa, dessa cultura moderna, dessa influência, relativismo, a fé virou algo individual, desconectado da comunidade. Cultura do entretenimento, tudo precisa ser emocionante. Você já percebeu que as igrejas de hoje estão parecendo casa de show? Se não tiver um telão, se não tiver uma luz, se não tiver um show, não chama a atenção. Se não tiver holofote, se não tiver uma peça de teatro, se não tiver um cantor de fora, não chama a atenção. Porque é a cultura do entretenimento. Tudo precisa ser emocionante. Há igrejas aí, eu não vou dizer, porque eu não tenho dinheiro para pagar meu amigo Diego, irmão Diego, que é meu advogado, por sinal muito bom. Fiz a propaganda. Se surgir alguma coisa aí, você... Verdade aqui. Há igrejas que têm paleta de cores para as pessoas vestirem no culto. Tem
pipoca, ministério de styling. Fala aí, Laura, me ajuda, Matheus. Ministério de roupa, para vestir a roupa. Tem ministério da limonada. É isso. Cristianismo virtual. Muitos acham que assistir online é o mesmo que congregar presencialmente. É o que eu pus no grupo da igreja. É o cristianismo Netflix. Tem muita gente aí na live, eu espero. Não substitui. Esse negócio de live surgiu muito na época da pandemia, né? Era uma boa, não podia sair de casa. Foi um escape, né? Que ajudou muita gente. Mas o que aconteceu? Eu acho que tem gente que ainda está na pandemia, porque eles não saíram do lockdown. Não é? Então, outra coisa, porque os cristãos estão faltando ao culto, influências seculares que distraem. As pessoas, elas têm um excesso de entretenimento. Isso faz as pessoas deixarem de congregar. Não é? Atrações do mundo. O mundo vai sempre oferecer alguma coisa para roubar o tempo e roubar o seu coração. Se você não der prioridade ao culto, outra coisa vai ocupar o seu espaço. E aqui a gente tem culto só na quarta e só no domingo. Eu fico imaginando se tivesse culto igual quando eu comecei a igreja, era terça, quinta e domingo. Ainda fazia uma vigília na sexta, e no domingo ainda tinha um estudo no domingo. Aí eu fui parando, porque só eu estava parando. Pecado não confessado faz a pessoa faltar ao culto, porque ela tem medo de ser confrontada no culto. Então, pecado separa. Falta de compreensão da igreja, que nós acabamos de falar. Rotina, acomodação. A frequência do culto se torna opcional. A pessoa prefere assistir online e simplesmente deixa para outro dia. Problemas de saúde ou logística, dificuldades reais, como doença, distância, dinheiro, transporte ou compromisso inadiável. Esses aqui, você pode assistir na live. Às vezes você mora longe, não tem como você vir. Mas, às vezes você está doente, não tem como você vir. Mas esse negócio de morar longe, eu dou o meu testemunho. Já contei para vocês, eu morava muito longe da igreja. Eu moro até hoje, eu tenho carro. Naquela época, porque nós moramos lá perto de Guapó, lá perto. A divisa ali de Abadinha, nós estamos. Com aquelas quebradas lá. Você está mais para frente, mas vocês congregam mais perto. Então, isso é uma, vamos dizer assim, como que eu digo? Desculpa aceitável, é isso? Enfim, vocês entenderam. Feridas e mágoas dentro da igreja. Alguém me feriu, irmão. Tem muita gente que diz assim: fui ferido, magoado dentro da igreja, lá só tem gente ruim, cabe mais uma. Lá só tem ladrão, cabe mais um. Lá só tem mentiroso, cabe mais um. Não é? Tem alguém bom aqui aos olhos de Deus? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, ficar ferido e se afastar, quem vai ganhar? O inimigo. Então, se foi ferido, magoado por mim ou por alguém na igreja, senta. Pastor, não gostei do seu jeito. Vamos assar. Se eu estiver errado, peço perdão. Se eu estiver errado, pede perdão. A vida é assim. E outra coisa que faz a pessoa faltar ao culto: desconexão e falta de propósito. Porque se você não estiver envolvido, se você não servir na obra do Senhor, você vai se desligar facilmente. Porque se você só assiste culto, você vai se sentir como espectador. Mas se você servir ao corpo de Cristo, você vai se sentir parte do corpo. Caça alguma coisa para fazer aqui, chega mais cedo, pega um rodo,
Pega a vassoura? Chega mais cedo, fica na portaria? Pode ser irmão, pode ser irmã, está sumido. Faz alguma coisa no reino do Senhor e você vai ver que vai dar certo. Esses dias para trás nós fizemos aqui a faxina, né? Eu descobri que aqui tem muito chefe, falta só índio. Quais as consequências? Foi uma piada interna. Quais as consequências de se afastar do culto? O afastamento enfraquece a sua fé. Por quê? A fé vem pelo ouvir o quê? Se você não ouve a palavra, o que vai acontecer? Vai enfraquecer a fé. O afastamento leva ao isolamento espiritual. Se você cair sozinho, vai ter quem te ajude a levantar, é o que a Bíblia diz. O afastamento facilita o acesso do inimigo, porque o diabo anda, eu falei, ele pega os isolados, não os que estão no rebanho. O afastamento rompe a comunhão, porque a Bíblia diz assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, afastado do corpo de Cristo, você não vai ter comunhão com Deus e nem com os outros. O afastamento diminui o temor, porque longe dos cultos o coração vai se acostumando com a ausência de Deus. E quando você vem para o culto te lembra da grandeza de Deus, da santidade de Deus e da justiça de Deus. O afastamento abre porta para a frieza e para a queda. Eu falei já sobre isso. Como retornar à vida de comunhão? Começou bem, mas parou no meio do caminho. O texto diz: reconheça a importância do culto. Alegrei-me quando me disseram. Você tem que reconhecer que o culto é importante. Ele é importante. Outra coisa, arrependa-se e recomece. Falei aqui. Lembra de onde você caiu, começa de novo. Se você foi ferido, peça ajuda. Confesse o seu pecado, ore uns pelos outros para ser curado. Volte a servir. Coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda. Aí você vai retornar à comunhão. Não passa o próximo não. Vocês entenderam? Amém. Amém? Vocês entenderam a importância e perceberam que não congregar é algo assim prejudicial à saúde espiritual minha e sua? E pode ser algo assim que está se tornando um costume e às vezes a gente está achando normal, está normalizando algo que não é para ser normalizado. Agora, olha para cá e eu vou pedir para o Tiago. Quando eu vi essa frase, eu meio que dei uma tremida. Não sei se vai acontecer isso com você. Mas quando eu vi essa frase, eu refleti muito. Porque nós estamos falando de congregar, de estar junto. Preste atenção nessa frase. Passa, Tiago. Se Jesus voltasse um dia de culto, onde você estaria? Se você tem o costume de faltar ao culto, se Jesus voltar no dia de culto, você vai estar onde? No cinema? Na sua casa deitado? Vendo o celular? Então fique com essa frase aí. Se Jesus voltasse em dia de culto, aonde você estaria? Amém? Então, você não foi salvo para andar sozinho, você foi chamado para andar em comunhão. Se por algum motivo você tem se afastado dos cultos, Jesus hoje te chama de volta. E há um apelo aqui: se você reconhece que tem falhado na comunhão, é hora de voltar. Se você está ferido, é hora de ser curado. Se você está desanimado, é hora de ser reavivado. Deus está te esperando na casa dele. Então, a partir de hoje, por misericórdia, desperte para estar junto com o povo de Deus. Se esforce. Se esforce. Pare de tentar argumentar com coisas que não têm argumento. Igreja não é opção, é mandamento. É mandamento. Então não tente argumentar com Deus.
Não tente, porque você vai perder os argumentos. Venha para a igreja, pelo menos no domingo você tem que estar aqui, dia de ceia ainda mais. Eu fico vendo, as pessoas faltam ceia. É um mandamento, Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Então, eu vou fazer a pergunta que eu fiz aqui no início. Muitos querem ir morar no céu, mas não querem congregar. No céu, a igreja é um ensaio do céu. Então, que hoje você possa valorizar. Eu sei que aqui todos são já velhos de cristão, já sabem disso, mas de vez em quando é necessário nós tomarmos um chacoalhão do Espírito Santo de Deus. Isso inclusive eu, porque já se fazem 13 anos que essa igreja está fundada, e mais um tanto para trás que eu sirvo ao Senhor. E se a gente de vez em quando não for puxar da nossa orelha, a gente vai parar. É só você olhar para Abacuque. Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra com o passar dos anos. Com o passar dos anos a gente vai esmorecendo, enfraquecendo, desanimando. E os dias são difíceis. Os dias estão muito difíceis. Não é? A moda da época agora é o bebê reborn. Jesus tem que voltar. A moda da época é o povo deixando de procriar, deixando de criar filhos, porque você cria uma boneca, ela não te dá trabalho, não te dá despesa, não te dá dor de cabeça. Aí eu vou comprar uma boneca. Não. Hã? Isso é prestar atenção, né? Falou em boneca, a neném levantou. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar aqui frisado e dito a você que eu amo você e que se eu puxo a sua orelha como pastor é para o seu bem, não é para o seu mal. Amém? E aos que são da igreja, eu vou colocar no grupo amanhã todas essas imagens com o que está escrito, e ao término do culto, aqui está o resumo de tudo que eu falei, frente e verso, aqui está o resumo de tudo que eu falei aqui hoje, dessa mensagem. Então, ao término, você venha e pega aqui comigo o resumo, leia, guarde, tire xerox, mande para alguém que está faltando culto. Amém? Só entrega para ele, não precisa falar nada. Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus graça, misericórdia, para que o Senhor nos ajude a não deixar a comunidade local, porque nós queremos ir morar para o céu, ir morar no céu. Mas como ir morar no céu se nós não adoramos a Deus juntos? Pai, aqui eu oro no nome de Jesus pelo seu povo. A palavra diz que nós temos que nos reunir, não deixar de nos reunir. Há muita coisa, Senhor, no nosso coração e ao nosso redor, tentando e tirando, ó Deus, a nossa atenção. Ó Deus, o culto público se tornou algo opcional. Ó Deus, se tornou um costume, ó Deus, não vir à igreja. E muitos já normalizaram isso como se fosse normal. Mas não é normal, não existe cristianismo dentro de casa solitário, não. A palavra diz que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Nós temos que, ó Deus, encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Eu peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor desperte, ó Deus, o seu povo, ó Deus, a valorizar, ó Deus, ó Pai, a sua obra, vindo à igreja, adorando ao Senhor, ó Deus, glorificando ao Senhor. Que, ó Deus, as raposinhas, que são os maus costumes que têm nos afastado do Senhor, sejam retirados, ó Deus, do nosso coração. Porque o câncer, ele não se manifesta de um dia para a noite. Ele cresce, ó Deus, muitas vezes de forma imperceptível. E assim é o esfriamento da fé. Um dia nós faltamos, um domingo, e um domingo já vai se tornando 2, e o 2 já vai virando 1 mês, e já vai virando, ó Deus, 2 meses.
E chegará um dia que a pessoa vai dizer: eu já não sinto mais falta da igreja. E é assim que o inimigo ganha a guerra na vida dessa pessoa. Que hoje, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, ser despertados para não, ó Deus, ter esse mau costume, ó Deus, que pode influenciar a nossa vida espiritual de forma negativa. E que pode, ó Deus, influenciar outras pessoas a não congregar, porque as pessoas têm olhado para nós. Que o Senhor desperte aqueles que afirmam congregar aqui comigo, como, ó Deus, ser ovelhas, ó Deus, debaixo do meu pastoreio, mas já há algum tempo, alguns dias, semanas e outros, até meses, que eu não os vejo. Que o Senhor, ó Deus, os desperte, porque eu não sou, ó Deus, o Espírito Santo. Eu não tenho o poder de convencer, mas o Senhor tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu só sou o mensageiro, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir: visita essas pessoas que, ó Deus, estão no seu lar, acomodadas, achando que tudo está bem, quando não está. O dia se aproxima, e aqui nós temos que nos apegar, Senhor, à sua palavra, um ajudando o outro, um consolando o outro, um encorajando o outro, um fortalecendo o outro, porque o grande dia se aproxima. O momento de se apegar à fé, à palavra e à sua igreja é agora, Senhor. Por isso, Senhor, gera fome no nosso coração, gera, ó Deus, em nome de Jesus, fome, desejo de estar perto um do outro, desejo, ó Deus, de congregar. E quando, ó Deus, por algum motivo ou outro nós não pudermos vir, ó Deus, que nós venhamos sentir falta, não pode ser algo normal. Em nome de Jesus eu oro, ó Deus, te pedindo que o Senhor abençoe o seu povo. Deus, aqui há questionamentos, ó Deus, no coração de muitas pessoas. Há medos, há preocupações, há necessidades que muitos aqui estão passando. E eles vieram aqui hoje, Pai. Eles não, ó Deus, se encaixaram, ó Deus, no costume de alguns. Não, esses vieram hoje. Esses valorizaram o culto público de adoração ao Senhor. E por isso, no nome de Jesus, eu te peço: abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, manifesta a graça do Senhor nesse pedido que esse homem e essa mulher estão fazendo. E que no lugar da vergonha o Senhor traga dupla honra. Onde tem porta fechada, a porta venha se abrir. Aonde tem enfermidade, haja cura. Aonde tem desânimo, haja o ânimo. Onde há fraqueza, haja, Senhor, a força. Onde há o medo, haja a coragem. Onde há, Senhor, a falta de fé, que o Senhor aumente a fé desse homem e dessa mulher que se dispôs a sair do conforto do seu lar para reunir e obedecer ao mandamento do Senhor de não deixar de congregar. Eu louvo ao Senhor e peço que o Senhor prospere esse povo que tem se disposto a sair da casa, que tem valorizado, ó Deus, estar aqui conosco ouvindo a sua palavra. Abençoa eles, Pai, porque a tua palavra diz: aquele que busca, ele vai achar, aquele que bate, a porta vai abrir. Os teus filhos estão batendo, Senhor, é na porta que é o Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor cure, que o Senhor renove, que o Senhor manifeste a sua graça e a sua bondade sobre a vida, ó Deus, do seu povo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Mostra essa geração faz sinais de Deus no seu povo, Senhor. Restaura a fé,
Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aleluia. Quero meu coração, como a quero meu coração, como a ensina-me a amar, a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, Pai, nessa noite, traga um renovo sobre o seu povo que se reuniu aqui hoje. Que o seu povo, ó Deus, seja avivado, restaurado, santificado, perdoado pelo Senhor. Que o seu povo, ó Deus, tenha amor pela sua obra. Que o seu povo tenha amor pela sua igreja. Que o seu povo tenha um amor, ó Deus, pela sua palavra. E tudo aquilo, ó Deus, que é um hábito, um mau costume, que nos impedia de servir ao Senhor piamente. Que, ó Deus, roubava o nosso tempo, roubava, Senhor, as nossas emoções, seja tirado no nome de Jesus. E que nós voltemos, ó Deus, a ter a prioridade, como a tua palavra diz, reino e justiça. Que nós voltemos lá atrás onde nós caímos e paramos, e possamos recomeçar nessa caminhada da fé até que o Senhor volte. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Não deixe de congregar. Vamos cantar e vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor. Mateus fez aniversário na sexta-feira, Isadora faz aniversário hoje. Amém? Nós vamos cantar parabéns para eles, para ambos. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela vida do meu filho e da Isadora, minha nora. Que o Senhor, ó Deus, os guarde, os proteja, os livre do mal. Que essa data se repita por longos e longos anos. Que o Senhor dê paz, prosperidade, santidade, presença do Senhor sobre a vida deles. Que os sonhos, planos, ó Deus, que eles têm feito para o futuro sejam guardados, direcionados e abençoados pelo Senhor. O Senhor os uniu, ó Deus, com um propósito. E que o Senhor, ó Deus, seja glorificado na vida deles. Que eles, ó Deus, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Que eles amem a obra do Senhor em todo o tempo. E que o Senhor, ó Deus, os livre do mal. E que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, por essa data, no nome de Jesus. Amém? Parabéns a você. Abençoe e te dê
Glória a Deus. Vamos encerrar o culto. E ao termo, tem um cachorro quente e um bolo. Fernanda adivinha o dia que ele comeu. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, dê uma semana de graça, de paz e prosperidade a todos. Eu oro em nome de Jesus e te peço que a graça, a consolação e o poder do teu Espírito seja sobre o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Está terminado, não sai correndo não. Vai ter um lanchinho aí em comemoração do aniversário dos bebês. Acertou, pai.